Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, né, primeiro vídeo que você está assistindo do nosso canal, eu estou numa playlist de nomenclatura de composto orgânico a partir do zero. Então, o mais básico da nomenclatura de um composto orgânico. E a gente está no nível 3, né? Então dá uma pesquisada aí na playlist desse conteúdo e vamos dar continuidade nesse assunto aí. Bom, nível 3 de nomenclatura são as cadeias ramificadas, certo? São as cadeias que possuem ramificações. E eu costumo dizer que uma cadeia ramificada, ela é como se fosse uma árvore. É como se fosse uma árvore. E numa árvore nós temos algumas partes, né? Mas aqui eu queria destacar algumas delas. Primeiro, o tronco. O tronco da árvore. O tronco da árvore é a parte principal de sustentação, né? É a parte principal. E nós temos os galhos. Nós temos os galhos, que são como se fossem aí uma continuação, né? Uma extensão desse tronco. Mas são menores, né? São anexos ali que estão, que saem do tronco. E na química orgânica, pessoal, nas cadeias ramificadas, funciona mais ou menos dessa seguinte forma aqui. Assim como uma árvore. Nós temos uma parte que é principal, que é o tronco da cadeia, que a gente chama de cadeia principal. Então aqui, ó, o tronco da árvore, para nós, no composto orgânico, é o que nós chamamos de cadeia principal. Principal. E o que tiver ao redor, né, ali sobrando, grudado nessa cadeia principal, funciona como se fossem os galhos da árvore, que são as ramificações. Então aqui, ó, esses galhos funcionam aí como as ramificações. Ramificações. Praticamente quando a gente vai dar nome para uma cadeia ramificada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a cadeia principal. Não tem como, é por ela que eu tenho que começar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a cadeia principal. E no caso achar a cadeia principal, a gente usa que critério? Bom, depende da cadeia carbônica que a gente tenha. Mas a primeiro momento, essa cadeia principal, a gente encontra ela, um primeiro quesito para nós aqui, seria a cadeia que tem mais carbonos na sua estruturação. É a parte da cadeia que tem o caminho mais cheio de carbono. Esse que seria a cadeia principal. Então aqui é o caminho que possui mais carbonos. Ok? Para nós esse é o primeiro critério agora, nesse momento da aula. Conforme a gente for fazendo exercícios de cadeia ramificada, nomenclatura, a gente vai ver que vai surgir alguns critérios específicos e principalmente quando chegar lá no nível 4, que vai misturar ramificação e insaturação, e lá na parte de funções orgânicas, vai aumentando os critérios que decide qual é a cadeia principal. Mas a primeiro momento, cadeia principal é isso, é o caminho dentro do composto orgânico que tem mais carbonos, ok? Então esse é o caminho que a gente vai seguir. Bom, para a gente também conhecer melhor a cadeia ramificada, a cadeia principal e as suas ramificações, vamos fazer primeiro um treinamento de achar a cadeia principal. Eu acho isso muito importante, a gente saber achar a cadeia principal. Bom, vamos fazer aqui o desenho de alguns compostos só para a gente ter a noção de como achar essa tal de cadeia principal. Vamos lá. Bom, imagina que eu tenho aqui o seguinte. Essa cadeia. E eu vou
começar por uma ponta, certo? Vou começar aqui por alguma ponta, achar a cadeia principal. A gente vai caminhando e quando a gente chegar numa encruzilhada de carbonos, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Vamos fazer lá. Bom, vamos começar por esse lado aqui, beleza? Deixa eu tirar um pouquinho aqui, deixar mais transparente. Vamos lá, vou começar por aqui. Então, tô andando, tô andando, tô andando. Opa! Subo para onde só tem um carbono ou continuo indo para frente onde tem muito mais? Bom, a cadeia principal é aquela que tem que ter mais carbonos, então preciso ir mais para frente. Então vamos lá, parará. Suba onde só tem um ou continuo indo para frente onde tem mais? Obviamente, aonde tem mais. De novo, desço aonde só tem dois ou continuo indo para frente aonde tem mais? Continuo indo para frente. Pronto, cheguei numa ponta, numa outra ponta, essa é a cadeia principal. O que sobrou foi o quê? O que sobrou, pessoal, é ramificação. Ok? Então, essa aqui é a nossa cadeia principal em amarelo. Então, tá aí, ó. Essa é a cadeia principal. O que tá aqui ao redor, em rosa, é ramificação. Então, ramificação. Então, tem 3 ramificações nessa cadeia, ok? Só para a gente treinar, achar cadeias principais aqui. Vamos ver outro exemplo? Vamos fazer outra forma. Então, vamos lá. Aí, por enquanto. Vamos começar por uma ponta que vai ser essa daqui, certo? Vamos começar por essa ponta aqui, beleza? Por que, professor? Vamos começar por essa ponta. Costumamente olho um pouquinho para a cadeia carbônica e eu costumo ver que caminho já começa com bastante carbono, né? Aqui, se eu perceber aqui, ó, andando por aqui, já dá bastante carbono, já tem bastante carbono. Então eu comecei por essa ponta por causa disso. Nitidamente eu já tenho um caminho com bastante carbono, por isso comecei por essa ponta. Se eu começasse por essa aqui de baixo, aí ó, dá menos carbono do que aquela que eu tenho ali, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Não dá certo, né? Então aqui, ó, a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pouco carbono. Nossa, apaguei tudo. Então, ó, pouco carbono. Aqui, então, menos ainda. Um só. Então, por isso que eu comecei por essa ponta de cima. Eu dou uma olhada e vejo qual é a ponta que já tem um caminho com bastante carbono. Escolhi essa por causa disso. Bom, então vamos lá. Vou andar, vou andar, vou andar, vou andar, vou andar. Bom, vou pra frente, aonde tem 1, 2, 3, 4. Ou desço, aonde nitidamente tem muito mais do que 4. Né, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então tem muito mais carbono na parte de baixo, então desço. Então tá aí, ó. Vou para esquerda onde só tem um ou vou para direita onde tem mais? Obviamente, vou para direita aonde tem mais. Tá aí. Essa é a cadeia principal desse composto. Beleza? Bom, o que sobrou em anexo aqui grudado é ramificação. Ok? Então perceba que a cadeia principal, pessoal, nem sempre ela vai ser uma coisinha reta, bonitinha, não. Ela vai ser, às vezes, uma coisa meio torta ali no desenvolvimento da nomenclatura. Lembrando que nós não estamos vendo nomenclatura ainda, né? Estou achando cadeias principais com vocês. Uma coisa importante nisso daqui é as cadeias que são fechadas. Isso vale muito a pena a gente conversar. As cadeias que são fechadas, por exemplo. Então, imaginar que eu tenho aqui. Professor, como é que funciona? Cadeias ramificadas que estão em cadeias fechadas, né? Ramificações que estão em cadeias fechadas. Quem que é a cadeia principal? A cadeia principal, normalmente, ela vai ser a própria cadeia fechada. Ok? Então, se for pequenas ramificações, normalmente serão aqui as ramificações
serão aquilo que está grudado na cadeia fechada, e a cadeia fechada em si é a ramificação. A cadeia fechada em si é a cadeia principal. Né? Troquei todas as frases aqui. Então tá aí, ó. Essa é a cadeia principal. E aqui estão as 3 ramificações, né? Então aqui, ó, 3 ramificações. Beleza? Ok? Por essa aula era isso. A primeiro momento, a gente conhecer e saber achar a cadeia principal de uma cadeia ramificada. Na próxima aula nós vamos conhecer os nomes das ramificações.